Olá pessoal, sou o professor Victor, sejam bem-vindos ao nosso plantão do Aprova, que tem como tema a transformação da Ucrânia, esse importante país do leste europeu, em um verdadeiro cenário de guerra durante já mais de uma semana. O ataque russo já se prolonga há mais de uma semana, focando em bombardeios às maiores cidades ucranianas como Kiev, Kharkiv, Odessa, Kherson, Mariupol, entre outras. Para conseguir abordar os caminhos e as vicissitudes desse conflito, é interessante que a gente consiga localizá-lo cartograficamente, o mapa como um instrumento importante de análise da geografia nesse caso. Se você observar aqui o mapa da Ucrânia, você pode perceber que a ofensiva russa se dá principalmente através de um flanco norte, um flanco leste, sul e nordeste nesse caso, pessoal. Aqui há um foco no nordeste de conquistar a segunda maior cidade ucraniana, que é Kharkiv. No leste, a ofensiva através das províncias separativas do Donbass, que são armados pela Rússia já há um certo tempo. Pelo sul, através da Crimeia, conquistada pela Rússia lá em 2014. E aqui um ataque pelo norte, utilizando tanto o território da Rússia como da Bielorrússia, buscando conquistar Kiev, que é a capital ucraniana. Alguns analistas, tentando enxergar os motivos e os objetivos da intervenção russa, supõem que é possível que esses flancos norte e sul acabem se unindo na busca de cercar as forças ucranianas que atuam no leste do país. Aqui está o miolo, o filé mignon que a Rússia visa, seja numa expansão territorial direta ou na transformação desse território em sua área de influência. Pode-se perceber também que há uma busca, esse outro mapa deixa isso claro, que mostra também a ofensiva russa, que há uma busca por parte das forças lideradas por Vladimir Putin de criar uma ponte de terra sob controle russo que retire o acesso ucraniano ao mar de Azov, assim como também busca por retirar o acesso ucraniano ao Mar Negro, encravando as forças do exército ucraniano mais no interior. Claro, essa região, por exemplo, de Lviv, mais do oeste da Ucrânia, também está sendo atacada eventualmente durante um conflito, mas ela não é tão visada assim pelas forças da Rússia. E aqui eu quero chamar a atenção por uma coisa. Você pode perceber que forças russas partem também de Belarus. Isso porque Alexander Lukashenko, o líder de Belarus desde 94, é um firme aliado de Putin. E agora está sofrendo por isso, porque muitas das sanções econômicas aplicadas contra a Rússia também estão atingindo a economia da Bielorrússia. Sanções aplicadas por aqueles que discordam da intervenção russa na região. E aqui tem uma curiosidade interessante. Muitas das forças russas que partiram da Bielorrússia na busca de conquistar Kiev passaram a controlar a região de Chernobyl, que a gente chama muito de Chernobyl na língua portuguesa, onde se localiza aquela antiga usina nuclear onde houve um acidente em 1986, ainda durante a existência da União Soviética. Por que isso tem a ver com a Bielorrússia também? Chernobyl, se localiza no território da Ucrânia. Já se localizava, só que bem próximo da Bielorrússia. Na prática, se você for analisar o acidente, a geografia do acidente, o território da Bielorrússia foi até mais afetado do que o território ucraniano pelo que aconteceu em Chernobyl em 1986. Agora, o que os analistas se assustam quando veem isso acontecendo é o risco de que aquela estrutura que continua existindo em Chernobyl, que ainda oferece riscos às pessoas da região como um todo, possa ser atingida por alguma bomba, algum projétil que espalhe novamente mais radiação. Para quem quiser se informar um pouco melhor sobre esse acontecimento histórico, tem um livro muito interessante da escritora Svetlana Alexievich, de origem ucraniana e bielorrussa, que ganhou o Nobel de Literatura há alguns anos atrás, Vozes de Chernobyl, muito interessante para registrar esse acontecimento histórico tão trágico
para a história dessa região específica, ok, pessoal? Mas saindo um pouco desse núcleo da guerra, quais estão sendo as repercussões internacionais do conflito no âmbito maior do continente europeu, do Oriente Médio, etc. Uma das repercussões envolve a Turquia, é a seguinte, olha só, pessoal, se você vê aqui o mapa da Turquia, você pode perceber que ela controla dois estreitos, duas faixas estreitas de mar que ligam o Mediterrâneo ao Mar Negro, que está sendo agora objeto do avanço russo no território ucraniano, ok? O que aconteceu agora recentemente? A Turquia apertou o botão de um tratado lá dos anos 30, fechando esses estreitos à circulação de navios militares. A Turquia faz parte da OTAN, a Aliança Militar Ocidental, que está se posicionando contra a intervenção russa. Então, fechando os estreitos à circulação de veículos, navios, submarinos militares, ela está tentando impedir que a Rússia utilize a livre navegação dessas águas para a sua movimentação. Olha só um exemplo de como isso acontece. Isso aqui é uma imagem do Estreito do Bósforo, um desses dois estreitos, olha só, tem o Bósforo e Dardanelos. Aqui é um zoom e aqui é uma imagem mais ampla, ok, pessoal? É uma imagem de um submarino russo passando pelo Estreito do Bósforo. Aqui é uma imagem bem típica de Istambul, a maior cidade turca, um pouco antes da guerra começar. Então a Turquia tomou essa atitude, o que é muito interessante de acompanhar, porque o atual líder turco, que é Erdogan, aqui está Putin, aqui está o Erdogan, ele é próximo, de certa forma, do estilo de governo de Putin, um autoritarismo populista, um sonho de restituição imperial, aqui o Império Russo, aqui o Império Turco Otomano, ok? Então eles estavam se aproximando nos últimos tempos. A questão agora é ver como que Erdogan, que estava se aproximando de Putin, vai lidar com a intervenção russa na Ucrânia. Qual será a posição da Turquia a médio e longo prazo? Mas a questão aqui vai muito além da Turquia, vai para outras partes da Europa, uma repercussão muito forte, vinculada à Suécia e à Finlândia. Por quê? A Rússia está ameaçando, de certa forma, tanto a Finlândia quanto a Suécia, caso esses dois países do norte da Europa possam desejar entrar para a OTAN, a Aliança Militar Ocidental. Qual a posição geográfica da Suécia? Olha aqui a Suécia e olha aqui a Finlândia. Nesse caso, elas estão próximas da Rússia. A Finlândia tem uma fronteira enorme com a Rússia e a Suécia fica de frente para o enclave russo de Kaliningrado, ok? Neste caso aqui, pessoal, durante a Guerra Fria, ambos eram países capitalistas, mas nunca entraram na OTAN, a Aliança Militar Ocidental, diferente de quase todos os seus vizinhos. Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Alemanha, Dinamarca e Noruega fazem parte da OTAN. A ameaça russa ao armamento da Suécia e da Finlândia e a própria ideia de que elas entrem na OTAN é um incentivo para que elas entrem, porque caso elas percebam que há uma ameaça de que a Rússia possa intervir militarmente nos seus territórios, elas vão entrar nessa aliança ocidental para aumentar o seu nível de proteção. A Suécia está intensificando, inclusive, o armamento da ilha de Gotland, que se localiza nessa parte estratégica do Mar Báltico. Este acontecimento ilustra muito bem que a ideia da Rússia de justificar a invasão da Ucrânia pela expansão da OTAN é muito mais um pretexto do que uma causa. Antes de explicar isso, eu só queria lembrar uma coisa para vocês. A Suécia é um país muito importante dentro da Europa, primeiro, por ter montado um estado de bem-estar social sólido ao longo do tempo, mas também por ter aceito muitos imigrantes nos últimos anos. A Suécia é o terceiro país da Europa que mais recebeu imigrantes nos últimos 6 anos, depois apenas de Alemanha e França. Mas voltando aqui para a questão militar, Putin usa o pretexto da expansão da OTAN nos últimos anos para justificar sua guerra. A questão é que se ele está empurrando a Finlândia e a Suécia para entrar na OTAN, no fundo isso é apenas um pretexto
pretexto, porque a causa verdadeira dessa intervenção russa na Ucrânia diz respeito ao saudosismo de Putin em relação à existência antiga do Império Russo, aquele que se expandiu a partir do século XVI por um território gigantesco da Europa e da Ásia. Essa gigantesca expansão foi herdada pela União Soviética. Vejam que interessante, enquanto o Império Francês, o Império Britânico, o Império Português, o Império Espanhol foram destruídos a partir do processo de descolonização, o Império Russo não passou por uma descolonização, ele foi apenas herdado pela antiga União Soviética. Apenas em 1991 que ela desaparece e a Ucrânia, por exemplo, adquire a independência. Ocorre, de certa forma, uma descolonização bem atrasada desse antigo império. No caso atual, a principal reivindicação russa em relação ao território ucraniano diz respeito a essa área mais ao sul e leste do país, conhecida pelos ultranacionalistas russos como Nova Rússia, um território a ser naturalmente colocado sob a esfera de influência ou, eventualmente, a anexação da Rússia. Ok, pessoal? Mas saindo um pouco dessas estratégias de justificações ideológicas, a gente vai ver outra consequência agora que está ocorrendo da atual guerra, que é uma nova crise de refugiados. Com 5 dias de guerra, já havia cerca de 600 mil ucranianos deixando o país. O número já chega agora a quase 1 milhão. A gente pode ver que o país que mais está recebendo essas pessoas é a Polônia, seguida de Hungria, Romênia e Moldávia, países vizinhos ao território ucraniano. E aqui tem uma coisa muito curiosa acontecendo. Claro, torcemos para que essas pessoas sejam acolhidas nesses países. É o caso da Hungria de Viktor Orbán, que nos últimos anos tem adotado uma narrativa muito preconceituosa contra imigrantes muçulmanos, imigrantes do Oriente Médio, por exemplo, e que agora, a princípio, está acolhendo os imigrantes ucranianos, o que mostra uma dubiedade por parte, pelo menos, deste líder em específico, de aceitar imigrantes que sejam europeus, mas rejeitar ao máximo imigrantes que sejam do Oriente Médio, imigrantes que sejam do continente africano. Viktor Orbán era muito próximo de Putin nos últimos anos, adotando o mesmo discurso de que o regime político deveria ser governado por um homem forte, uma democracia iliberal, segundo ele próprio fala. Isso aproximou muito de Vladimir Putin. Apenas a crise muito intensa atual da invasão russa à Ucrânia tem feito ele se afastar um pouco da Rússia. Vamos ver quais vão ser as repercussões nesse sentido. Pessoal, neste caso também, a Rússia agora está sofrendo com fortes sanções econômicas do Ocidente que estão punindo de maneira intensa a sua economia. Um dado que apareceu muito na imprensa foi a exclusão dos bancos russos do sistema SWIFT, que é um sistema de pagamentos, de interconexão entre o sistema financeiro internacional, em que o dinheiro é a informação principal que circula dentro desse sistema. Ao excluir o sistema financeiro russo dessa organização internacional, a economia russa está sendo fortemente isolada da economia globalizada que é vigente no planeta nas últimas décadas. E isso é bastante grave para o conjunto da sociedade russa, que está se colocando contra a guerra muitas vezes. Aqui a gente pode ver manifestações em São Petersburgo, uma das principais cidades da Rússia, contra a guerra, manifestações contra o governo pedindo o fim da invasão. Claro que foram brutalmente reprimidas, com centenas de pessoas presas nesse caso. E enquanto isso, os dois lados estão tentando negociar um acordo que dê fim ao conflito. Aqui é muito interessante, pessoal, você pode ver aqui numa mesa em Minsk, capital da Bielorrússia, onde estão acontecendo algumas rodadas de negociações entre Ucrânia e Rússia, que a diplomacia sempre está acontecendo
paralelamente à guerra. Nunca é apenas a guerra, nunca é apenas a diplomacia, porque a guerra sempre é um espectro no horizonte. As duas acontecem ao mesmo tempo e as negociações estão ocorrendo, mesmo que a guerra esteja ainda acontecendo no palco do território ucraniano. A Ucrânia, nesse caso, é governada por Volodymyr Zelensky, que aparece aqui nessa imagem. Ele derrotou, na última eleição na Ucrânia, Petro Poroshenko, que era o líder que queria se reeleger, tornando-se presidente, nesse caso, da Ucrânia. Esse líder tem tentado uma aproximação muito forte da Ucrânia com a União Europeia. Aqui a gente tem uma imagem, inclusive, que ele fez um discurso aclamado no Parlamento Europeu e tem sugerido que a Ucrânia entre na União Europeia, forçando a União Europeia a tomar alguma atitude em relação à invasão da Ucrânia. E aqui tem algo muito interessante. A Rússia se coloca contra a entrada da Ucrânia na OTAN, Aliança Militar Ocidental. O recado que ele está dando, insistindo na União Europeia, é o seguinte: olha, eu até vou deixar a OTAN para depois, mas eu quero me integrar sim, Ucrânia, no caso ele representando o país, eu quero me integrar sim ao bloco econômico, geopolítico europeu. Isso é um recado importantíssimo que está sendo dado à Rússia pelo líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. E aqui cabe uma pergunta: nossa, professor, União Europeia, o que é isso? É aquele bloco geopolítico que surge no pós-Segunda Guerra como uma forma de congregar as nações europeias e impedir que ressurgisse tanto um totalitarismo ao estilo nazista, como fazer frente ao totalitarismo soviético que vigorava na Europa Oriental. Esse bloco se expandiu com o pós-Guerra Fria e engloba hoje todos esses países em azul. Vocês sabem que eu sou daltônico, se não for azul, se for roxo, vocês me perdoem, tá bom? E aqui lembrando que o Reino Unido saiu há alguns anos. Então o que a Ucrânia de Volodymyr Zelensky está fazendo agora é aproximar-se desse bloco econômico e geopolítico, que também tem como um de seus motes criar uma posição europeia consistente na geopolítica global, que seja inclusive um pouco mais independente dos Estados Unidos. De certa forma, é esse recado que Volodymyr Zelensky também está dando. E aqui, pessoal, quero chamar a atenção para uma coisa. É em um país da União Europeia, a Holanda, também chamada de Países Baixos, que se localiza a sede de uma instituição muito importante neste momento, que é o Tribunal Penal Internacional. Gravem esse nome. Por quê, pessoal? O Tribunal Penal Internacional anunciou recentemente que vai buscar investigar se a Rússia, governada por Vladimir Putin, não está cometendo crimes de guerra nessa invasão. Mas alguém pode perguntar o seguinte: professor, como assim crime de guerra? A guerra já é terrível. Se há crime na guerra, quer dizer que há uma guerra que seja legal, que não seja criminosa? É um debate interessante e um tanto antigo. As bases desse raciocínio estão há séculos atrás. Se você olhar o filósofo político Thomas Hobbes, ele tinha uma concepção de que, diferente da relação entre os seres humanos dentro de uma sociedade, em que há uma constituição que rege as relações entre eles, nas relações entre os estados não há um poder acima de todos, ou seja, o espectro da guerra está sempre no horizonte. O que impede que a guerra aconteça é a diplomacia, o comércio, etc. Mas o espectro da guerra está sempre presente, todos estão a todo momento se vigiando. Mas na mesma época que Hobbes faz esse tipo de raciocínio, um outro pensador, Hugo Grotius, faz um raciocínio diferente desse e interessante. Ele fala o seguinte: ora, existem guerras, mas é possível que a gente crie um direito da guerra para regular qual guerra é mais justa que outra, e um direito na guerra. A ideia de que mesmo na guerra os países precisam respeitar certas coisas em meio ao conflito, ok? Dentre os frutos desse raciocínio, lá no século XIX, bem depois, surge uma organização privada bastante conhecida chamada Cruz Vermelha. Um empresário jovem suíço, Henri Dunant, no caso, que viu o horror da Batalha de Solferino, na reunificação italiana, percebeu que era necessário criar alguma organização privada, naquele caso, que tentasse socorrer os soldados dos dois lados, que estivesse preocupado no sentido
humanitário, para além das preocupações das nações. Então vejam, essa ideia de que mesmo na guerra as pessoas devem ter o direito a um socorro, todos os lados, tem como fruto o surgimento dessa organização privada que é sustentada com dinheiro internacional, que é a Cruz Vermelha, ok, pessoal? Que age até hoje em várias nações. Aqui é a foto desse fundador do embrião da Cruz Vermelha, o jovem suíço Henri Dunant, nesse caso, ok, pessoal? E aqui só uma curiosidade, a Cruz Vermelha tem como esse símbolo a cruz vermelha, mas também o crescente vermelho em países muçulmanos e o cristal vermelho, criado mais recentemente na ideia de caso você queira atuar num país sem tocar no ponto de vista religioso, etc. Mas para além da cruz vermelha, outros frutos importantes que vocês têm que saber dessa ideia de criar um direito que regule a guerra são as convenções de Genebra e de Haia. É esse tipo de convenção que o Tribunal Penal Internacional vai utilizar para julgar se a Rússia está ou não cometendo crimes de guerra. As convenções de Genebra focam mais na ideia da proteção aos civis, se os ataques estão diferenciando quem é militar, quem é civil, se há um respeito aos prisioneiros de guerra, aos soldados feridos, se há alguma assistência, etc. As diversas convenções de Genebra focam nisso, enquanto as convenções de Haia focam na ideia de se os diferentes lados buscaram uma solução pacífica, como é que ocorreu a escalada da guerra, etc. Em ambos os casos, tanto a conferência, as convenções de Genebra e Haia também se alimentam na sua organização da chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada em 1948, que potencializou a ideia de que existe um direito humanitário internacional. Por mais que a guerra sempre esteja no horizonte, que haja também no horizonte um respeito a um direito humanitário. Foi isso que estimulou, no final dos anos 90, a própria criação de um Tribunal Penal Internacional para julgar indivíduos que sejam responsáveis por crimes de guerra, tentativas de genocídio, limpeza étnica, etc. Vejam, ele só foi criado no final dos anos 90, no pós-Guerra Fria, ok? Com essa ideia de se preocupar com o direito humanitário internacional. Nem todas as nações são signatárias deste acordo, mas um número considerável hoje mantém como um integrante dessa organização 106 nações no momento. O Tribunal Penal Internacional já conseguiu punir ou tentar punir, sim, nos últimos anos, líderes que cometeram atitudes atrozes para com suas populações, como, por exemplo, o político sérvio Slobodan Milosevic, que foi indiciado pelo Tribunal Penal Internacional por ter incitado uma limpeza étnica em meio às guerras que levaram à desintegração da Iugoslávia, principalmente vitimando bósnios e croatas. Claro, nesse caso aqui, todos os atores envolvidos cometeram atos que podem ser acusados de limpeza étnica, mas Milosevic se destacou pelo seu talento sinistro em incentivar esse tipo de atitude. Ele foi indiciado pelo tribunal, não foi condenado porque morreu na prisão antes que isso ocorresse. Aqui a gente pode ver que o Tribunal Penal Internacional, com todas as debilidades que tem no apoio das nações, consegue agir, assim como a ONU, a Organização das Nações Unidas, que recentemente, numa Assembleia Geral extraordinária, conseguiu votar em maioria uma resolução que condena o ataque russo à Ucrânia. Ah, professor, a ONU pode ir lá e fazer alguma coisa? Não, ela não é uma polícia global e não há, como nós vimos com as discussões do Hobbes anteriormente, não há um poder que esteja acima dos estados nacionais, mas há organizações que possam facilitar que diplomaticamente se resolvam algumas coisas. A gente pode ver aqui, pessoal, que o placar foi de 141 nações que votaram a favor dessa resolução, com 35 abstenções e 5 países que votaram contra essa resolução. Claramente, nesse caso, está a Rússia, a Bielorrússia, que é um forte aliado, assim como a Síria, a ditadura de Bashar al-Assad, ou al-Assad, também é um aliado russo, e votaram também contra a Coreia do Norte e a Eritreia. O que a gente pode ver nesses casos é que a maioria dos países que votaram contra a resolução ou se abstiveram, há uma predominância, nesse caso, de governos mais autoritários
ou de ditaduras escancaradas. Mas nesse caso aqui, o fato dessa resolução ter sido aprovada por uma maioria no âmbito da ONU mostra que existem camadas de diplomacia que sempre vão dificultar que uma guerra se torne mais sinistra. Não quer dizer que uma guerra não vá ocorrer, como nesse caso está ocorrendo, e que não possa levar a tons bastante sombrios. Mas as camadas da diplomacia tentam dificultar que se chegue numa profundidade mais perigosa. O que Vladimir Putin, o líder russo desde 1999, está fazendo é tentar transformar as diversas camadas de diplomacia que em geral dificultam a ocorrência de uma guerra em um verdadeiro monte de entulhos. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.